Bom dia a todos, então. Desculpa aqui a transição tecnológica. Começando, como sempre, pelo cenário internacional, a gente terminou, eu lembro que a última vez que a gente conversou por aqui em janeiro, a gente teve uma revisão dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, mostrando o mercado, não só uma surpresa em janeiro, como uma revisão em dezembro, revelando aí que o mercado de trabalho não só não estava desacelerando, como acelerou para um patamar bastante alto. Discute-se questões de sazonalidade, como você trata esse ajuste sazonal do que acontece em janeiro, mas a revisão de dezembro colocou aí uma pressão. E, na sequência, a partir de lá, a gente já tinha descartado um começo de ciclo de corte nos Estados Unidos em março, tinha jogado para maio, e falando que tinha uma simetria muito grande aí do ponto de vista de dados mais fortes de inflação. Ato contínuo veio um dado muito forte de inflação, uma composição ruim, a inflação de serviço muito pressionada em janeiro. E antes a gente vinha observando um CPI salgado e um PCI. Então, lembrando que lá você tem dois indicadores de inflação, o CPI e o PCI. O PCI usa informações não só do CPI, mas de outras bases também. E dessa vez os dois vieram muito salgados. Então, você teve uma atividade muito forte, mercado de trabalho muito forte, inflação reacelerando, chutando aí a discussão para início do ciclo de corte nos Estados Unidos para junho. Então, chegou-se a precificar, 6 cortes no ano. Hoje em dia, precifica-se essa mesma magnitude nos próximos 2 anos. Por enquanto, por um motivo bom, que é uma economia forte. Os membros do Fed vêm enfatizando que a cabeça deles é a mesma, é a dificuldade do last mile, né, aquela pernada final de trazer a inflação de 3 para 2, você trouxe de 10 para 3, agora tem que trazer de 3 para 2. Parecia que ia ser fácil, mas agora questiona-se aí o quão fácil vai ser esse processo. Tá? Então, o nosso cenário para os Estados Unidos, é bom enfatizar, é que o pior em termos de atividade do que vem de política monetária já foi. A gente discute muito aqui a questão da situação dos bancos americanos e até que ponto a gente não vai começar a ter surpresa no balanço dos bancos, quando a gente olha que muitas operações foram feitas com base no aluguel aí de escritórios e que hoje você tem uma taxa de vacância muito alta, e será que os bancos vão receber? Como vai ser a renovação? Mas isso, por hora, parece algo que vai bater no resultado dos bancos e no balanço dos bancos ao longo do tempo, não vai dar uma porrada repentina. Bruno Marques, que fala depois de mim, sempre gosta de enfatizar que toda crise aguda começa com uma narrativa que deve ser algo morno antes. Então, esse é o principal risco para o nosso cenário dos Estados Unidos hoje. Tá? Pensando na economia americana, mas hoje parece ser uma economia que, com o gasto fiscal, uma tese que a gente já defende há tempo. Tá? A gente tinha ficado um pouco no corner aí com essa tese, com a inflação vindo muito fraca entre junho e dezembro, a gente enfatizava que provavelmente não era uma desinflação relacionada à economia americana em si, mas é a normalização de cadeia de produção, queda de preço de commodity, deflação exportada da China, mas é sempre um processo muito incerto. A nossa cabeça para Estados Unidos, ao fim e ao cabo, é de uma economia que deve crescer acima do potencial esse ano. O Fed deve começar a cortar juros de forma preventiva, digamos assim, mas hoje, olhando para o diagnóstico da economia americana, por mais que se fale, olha, o juro lá entre 5,25 e 5,5, isso é um patamar muito alto de juro, eu sempre questiono eu pontuo nas nossas discussões que sim, parece muito juro, mas parece muito juro dado o quanto foi o juro nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Quando eu olho o que está acontecendo com a atividade americana, não parece de forma alguma ser muito juro. Claro que a gente pode ainda ter uma desaceleração à frente, mas hoje eu não consigo colocar meus cenários, modelos, claro que tem sempre as limitações dos modelos, mas eu não consigo antecipar uma contração de PIB nos Estados Unidos com base no aperto que foi feito. A última alta de juros nos Estados Unidos tem 9 meses. Não tem defasagem nos modelos econômicos que sugiram que depois de 9 meses o pior está por vir. Então, acho que esse é o principal ponto. E algo que é parecido para o Brasil, o diagnóstico, que eu também vou falar um pouco. Então, acho que a política monetária, o aperto monetário nos Estados Unidos levou a economia para um nível mais baixo, evitou uma espiral da inflação, evitou que a gente tivesse um quadro inflacionário ainda pior, mas parece que, de certa forma, ele só compensou um fiscal que parece estar permanentemente mais expansionista nos Estados Unidos também. Então, não está claro para mim que a gente vai ter um processo saudável de desinflação rumo aos 2% e uma economia crescendo abaixo do potencial nos próximos meses. Com isso, hoje o nosso cenário, de fato,
é começar a cortar o juro somente na reunião de junho, e eu acho que o Fed ainda começa em junho pulando a próxima. Então não é que corta uma em junho e depois corta 4 consecutivas no segundo semestre. É capaz que depois do corte de junho o Fed ainda opte por não executar esse corte aí na reunião seguinte, em agosto, salvo engano. Ainda assim, o nosso cenário ainda é de 5 cortes no ano, mas assim, sob júdice, tá? Então hoje eu colocaria aí uma simetria para menos juros nos Estados Unidos, com uma economia crescendo bem. Cruzando o Atlântico para a Europa, a gente vê um Banco Central também discutindo quando começa a cortar, então falava-se março, depois ficou para junho, depois voltou para abril, agora discute-se junho de novo. Uma dúvida se o ECB, o Banco Central Europeu, vai querer esperar ou não o Fed começar a cortar o juro. A atividade na Europa bem pior do que nos Estados Unidos, são à toa, tem uma guerra acontecendo no seu quintal, e você teve um aumento muito grande dos custos, né, na época, o custo do gás, hoje uma normalização, mas uma normalização em relação ao pico. O gás continua caro na Europa e machucando a indústria. Isso sem contar, claro, a inundação de, por exemplo, carros elétricos aí que a China está colocando, mas é mais um exemplo do que algo estrutural. Então, na Europa, a gente também começa a ver uma reversão, os PMIs melhorando na margem, parece que a política monetária também atingiu seu impacto máximo e agora a tendência é que a economia volte a crescer aí no ritmo que sempre cresceu. E quando a gente vai para a China, a meta parece ao redor de 5% de crescimento, o governo chinês vai buscar esse crescimento, a gente deslumbrava, chegou a imaginar um crescimento abaixo disso, na casa dos 4%, mas a verdade é que a meta fica em 5%, algumas medidas já sendo tomadas. A cabeça de China é muito parecida ainda, o mínimo necessário para a bicicleta continuar funcionando. Trazendo tudo isso para o Brasil, esqueci de falar uma coisa dos Estados Unidos, bem rapidamente, consolidada aí a candidatura do Trump, ganhando momento, então a gente chega aí com os especialistas colocando um favoritismo do Trump para levar a eleição. Acho que está muito cedo, a gente pode conversar disso nas próximas ocasiões sobre quais são as consequências disso para o cenário global, para a economia macroeconômica, para a economia americana, para a macro. Num primeiro momento, o que eu consigo pegar é um fiscal um pouquinho pior, porque o Trump não vai conseguir cortar muito gasto, mas vai conseguir cortar impostos. Tá? Então, essa questão do fiscal americano, que já é algo que tira um pouco o nosso sono, vai tirar ainda mais. Vindo para o Brasil, então, a gente vê um mundo cujo crescimento não deve mudar muito em relação aos últimos 6 meses, mas um cenário diferente de taxa de juros. Né? Então, de novo, discutindo-se aí juros nos Estados Unidos mais alto, mas acho que o mercado, de certa forma, já absorveu isso. Então, a gente chegou a ter um estresse no mercado de juros no Brasil. Vou deixar isso aqui, obviamente, para o Bruno falar mais, mas acho que em termos de como as variáveis macroeconômicas brasileiras vão sentir essa mudança no preço de juros nos Estados Unidos, acho que isso aí já está razoavelmente bem capturado. A gente teve o PIB do quarto trimestre, o ano cresceu 2,9%, outro ano de crescimento muito forte, a gente já estava bem construtivo com a atividade no ano, se confirmou. O PIB do quarto tri teve uma composição um pouquinho diferente do que a gente achava, o investimento veio um pouco melhor, o consumo veio um pouco pior, mas a gente atribui tudo isso a ruídos aí de metodologia, curto prazo. A surpresa negativa, de fato, veio do agro. O agro cresceu menos do que se esperava no quarto tri, ainda que teve um ano espetacular, mas aí a gente teve compensações em outros. A economia começa num bom momento, a gente tem aqui uma projeção de crescimento de 2,1%, eu diria até que o IES é de alta para isso, tá? Porque dado que a gente teve uma liberação muito forte de precatórios, e o Banco Central deve continuar o ciclo de corte de juro, a gente vê aí espaço para a economia crescer alguma coisa em torno de 2,5%. Lembrando que o consenso hoje é 1,7%, o Banco Central tem 1,7% também, a gente tem 2,5%. Eu só não embarco de novo num cenário de crescimento de 3% para o Brasil neste ano, pelo que eu estou olhando com o preço de commodities, né? Então, especialmente grãos, aí, milho, soja caindo bem, a gente tem uma dinâmica menos favorável também do minério no começo do ano, a gente sabe que é relevante para o Brasil a dinâmica de preço, então não adianta só olhar para quanto a gente produz de minério, quanto que a gente colhe aí de soja e milho, sem levar em consideração o preço e como que essa renda total do agro e da extrativa se distribui pela economia. Então, a contribuição direta deles não mudou muito a cabeça, mas vai entrar menos dólar no país, a gente tem menos dinheiro entrando e, consequentemente, a gente tem um impacto multiplicador menor. Ainda assim, bem construtivo com a atividade, bem construtivo com o consumo das famílias, mercado de trabalho muito quente, contratações, o CAGED forte, a PNAD forte, o salário real crescendo, uma diferença do Brasil para o resto do mundo, especialmente eu faço muito paralelo do Brasil com os Estados Unidos. A dinâmica do salário é bem diferente também.
salários aqui crescendo bem na ponta, com a massa salarial acelerando, sugerindo aí que a economia está saudável. A gente vê isso nos dados de arrecadação de janeiro e fevereiro também muito bons, além das medidas que o governo aprovou. Sobre o fiscal, eu acho que o governo deu muito tempo com o MP 202, aquela da folha que muda a remuneração da folha, tem a questão da compensação tributária, não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas tudo somado, o governo não vai precisar discutir mudança de meta em março, tá? Então, ganha aí até maio uma sobrevida aí, mais 2 meses, para começar a pensar isso. Quem sabe essa surpresa de arrecadação não se sustente, a gente precisa ter uma revisão de meta um pouco menor. Então, lembrando que o grosso do ganho de arrecadação desse ano fica restrito a esse ano que vem começa todos os problemas de novo, mas acho que o fiscal sai um pouco do radar. O fiscal continua no radar, na minha opinião, e vai continuar por muito tempo, o impacto expansionista que ele teve na atividade, o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho, o impacto que isso vai ter na inflação e, consequentemente, no juro. Mas não é uma discussão de sustentabilidade de dívida. Tá? Acho que isso aí é uma discussão para o ano que vem, a meu ver. Inflação, os dados mistos, então a gente vinha com leituras um pouco piores, o último IPCA 15 de fevereiro foi um pouco melhor, mas a verdade é que o Banco Central já está preocupado com o mercado de trabalho, olhando para a inflação de serviço, mas o El Niño parece que vai ser menos rigoroso do que se esperava. A gente vê as colheitas, aí, os produtos in natura, a inflação de alimentos muito pressionada no começo do ano, mas quando a gente olha para soja e milho caindo 15%, a gente não consegue ser muito pessimista com a inflação de alimentos. Pelo contrário, a gente vem revisando sucessivamente para baixo as nossas projeções de inflação de alimentos. Hoje a gente projeta um IPCA de 3,6 para esse ano, muito puxado por esse cenário de alimentos. Em relação à Selic, pouco mudou. A gente acha que o Banco Central mantém aí o forward guidance, mantém o plural na próxima reunião, corta 50, sinaliza que vai cortar pelo menos as próximas 2,50, já garante o juro, garante não, mas sinaliza muito fortemente o juro em um dígito em 9,75, a gente acha que ele vai cortando até 9. Aí, quando tiver a transição, a gente acha que a nova gestão do Banco Central talvez dê mais alguns cortes de 25 no ano que vem. Tá? A gente acha hoje razoável pensar uma inflação mais benigna, entre 3, 3,5, 3,6, o Banco Central pensando em levar o juro a 9, quem sabe a próxima gestão dê aí um chorinho de cortes. Então, me parece muito benigno o cenário para o Brasil. A atividade deve crescer bem, o mercado de trabalho bem, a inflação poderia estar pressionada pelo fiscal e pelo mercado de trabalho, mas, de novo, parece que a deflação global de bens e esses alimentos mais fracos, commodities mais fracas, a gente achava que ia ter um IGP 4,5 no ano, a nossa projeção de IGP já está em 2, deve ter um cenário aí favorável também, não só para fiscal e crescimento, mas também para a inflação, permitindo uma continuidade do ciclo de corte de juros. Pegando lá fora, Fed corta menos, mas isso acabou que não afetou tanto por hora a nossa cabeça aqui de Selic, tá? É isso aqui o nosso cenário macro. Então, pessoal, fico aberto aí a responder as perguntas depois. Um abraço e bom mês a todos. Bom dia, pessoal. Pegando daqui, fevereiro foi um mês ainda numa tendência bem diferente do que a gente imaginava, né? Para quem lembra, a gente tem, desde final de outubro, a gente vem vendo uma reversão naquele movimento de abertura de taxas lá fora. A gente viu no primeiro momento o Banco Central americano e o Tesouro americano se incomodando bastante quando os juros passou daquele patamar de perto de 5%. A gente veio vendo um cenário de inflação desacelerando muito forte de lá para cá. Só um segundo, gente. E aí isso permitiu que o Fed, em dezembro, pudesse discutir a queda de juros. Esse é um cenário que a gente vinha se posicionando nos fundos desde outubro, tá? Para quem lembra, novembro e dezembro foram meses bem fortes para ativo de risco, as bolsas se comportaram super bem, câmbio, juros e por aí vai. E a gente vinha se preparando para isso. A gente achava que a inflação continuaria desacelerando, talvez num patamar não tão agressivo quanto foi em novembro e dezembro lá fora, mas que a gente ia ter alguma reversão do quadro de atividade forte. Só lembrando, dando um passo para trás, há um ano atrás, o cenário era que a gente ia ter um ano de um segundo semestre mais fraco ano passado, a gente teve um segundo semestre muito forte, o PIB médio americano foi em torno de 4%, então foi uma surpresa muito grande, e a gente achava que aquilo ali poderia ser um negócio pontual que fosse voltar. Aquilo ali ensejaria um cenário em que o Fed ia poder cair no juro em março, ia ter uma queda contínua e que geraria um ambiente ultra positivo para ativos de risco. Qual foi a nossa surpresa quando, nesse começo de ano, como o Jean estava falando, a gente teve uma reversão muito forte nisso.
A atividade veio muito mais forte do que a gente imaginava. E agora, somando a isso, a inflação também começou a dar alguns sinais preocupantes, ainda bem incipiente nos Estados Unidos, mas alguns sinais de preocupação. Quando a gente passa a ver a desaceleração dos preços de bens, a deflação do preço dos bens desacelerar e os preços de serviço acelerarem bastante. E a resultante disso foi que o mercado de juros americano teve um movimento muito forte, acho que foi a grande diferença desse ano. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado de taxa de juros americano, o movimento chegou a ser quase 100 bases, né? Quase 1% do pior momento para o melhor momento. A curva chegou a precificar 160 bases de queda, ou seja, mais de 1,5% de corte. E há poucos dias atrás precificava só 0,75, 0,80, ou seja, só 3 cortes de 0,25. Esse cenário mudou bastante nos ativos emergentes, principalmente, mas não tem mudado muito a Bolsa Americana, né? Para quem acompanha isso no detalhe, vê que a Bolsa Americana está tendo uma performance muito boa. O que explica isso? Acho que de dois lados. De um lado, você tem uma atividade muito forte, com uma inflação ainda controlada, o que é um cenário construtivo para a Bolsa, e de outro, o resultado das empresas de tecnologia muito forte, puxando a Bolsa para esse ambiente tão forte. A gente acha, então, que a queda de juros do Fed está adiada, mas não está ameaçada por enquanto. Dito isso, o grau de incerteza aumentou bastante, né? Eu acho que com atividade tão forte como está lá fora, não surpreenderia se a gente daqui a 2, 3 meses tiver uma inflação que continue forte, e aí adia ainda mais o corte de juros do Fed. Então, gerou uma incerteza muito maior. Ou a gente pode ver, de fato, a atividade fazer o que a gente achava que fosse fazer o tempo todo, desacelerar um pouquinho, e aí a gente continua nesse ambiente mais propício para ativos de risco. De todo jeito, na nossa visão, acho que a incerteza aumentou muito, né? Com uma atividade tão forte, com uma primeira reversãozinha de inflação, que pode ser pontual, como o Fernando comentou agora há pouco, é mais prudente esperar um pouco para ver para onde a gente vai. Tá? Então, a gente optou por diminuir bastante as posições lá fora. Tá? A gente acha que está incerto e não tem nenhuma grande assimetria nesse momento. Olhando para aqui para o Brasil, acho que o Fernando falou muito bem, a gente vê um cenário bem construtivo. Tá? A gente tem revisado o PIB para cima e a inflação para baixo. Então, é um cenário construtivo para o país. A gente tem um cenário inflacionário ultra positivo. Tá? A gente tem uma inflação esse ano em torno de 3,6%, com risco de ser um pouquinho mais baixo ainda. Uma atividade que, ainda que esteja mais forte, não ameaça esse quadro inflacionário. Como o Fernando falou, o Banco Central vem discutindo, é uma discussão que tem acontecido no mercado, com uma atividade mais forte, com um mercado de emprego muito mais forte, de fato está mais forte, os salários subindo, como estão. Será que a gente pode ter uma pressão na inflação de serviços? O Banco Central ainda acredita que não, a gente também acredita que não, a gente acha que demanda um tempo para a gente ver isso. A vantagem é que o Banco Central o tempo todo optou por uma estratégia de suavização na queda de juros, né? Vale lembrar que lá atrás, quando o Banco Central começou a queda com 50 basis points, né, 0,5% de queda de juros, no primeiro momento veio logo em seguida a crise externa, né, quando as taxas de juros subiram muito, e aí perguntaram, será que o Banco Central tem que diminuir a velocidade do corte? E ele manteve essa queda. Por outro lado, logo na sequência, quando parecia que o Fed ia cair os juros e o real estava se valorizando, e outros bancos centrais, como por exemplo do Chile, aceleraram a velocidade dos seus cortes, o Banco Central também teve calma e manteve esse mesmo pace de queda. A gente acha que isso deve continuar durante um tempo ainda, e isso permite ao Banco Central ir dando tempo para ver se de fato essa inflação de serviços continua positiva, se de fato a gente continua nesse ambiente inflacionário super controlado. Isso permite que o Banco Central, na nossa visão, como o Fernando falou muito bem, vá testar patamares de juros muito mais baixos. De fato, hoje nos parece ainda ser a grande assimetria. Há poucos dias atrás, a curva de juros estava implícito nela uma Selic em torno de 9,75, caiu um pouquinho agora para 9,5. É um patamar que a gente ainda acha muito assimétrico. Tá? Como o Fernando falou, a gente acha que a Selic esse ano pode acabar em 9 ou um pouquinho abaixo, e que muito provavelmente a gente vai ver a Selic sendo testada em níveis ainda mais baixos no ano que vem. Então, é onde a gente vê a maior assimetria hoje em dia e é onde a gente está concentrando o nosso maior risco. Né? Então, a gente diminuiu bastante o risco lá de fora, a gente tem um risco praticamente zerado lá fora hoje em dia, por achar que tem uma assimetria, não tem nenhuma assimetria grande e uma incerteza maior. Novamente, só reforçando, a gente ainda acha
que quando ficar claro que a queda de juros está engrenada, tem muitas oportunidades que vão se abrir nesse momento. Aqui dentro, a gente vê ainda com grande assimetria o mercado de juros. A gente acha que, como o Fernando falou, a gente pode ver uma Selic em torno de 8% ano que vem, um pouquinho acima, talvez. Quando a gente olha para uma curva de 9,5%, a gente ainda vê uma assimetria bem grande nisso. Tá? A gente tem uma pequena posição comprada em real ainda, tá? Uma posição que a gente já vem desde novembro, dezembro do ano passado, via opções que infelizmente foram perdendo o seu valor, mas a gente acha que podem voltar. A gente acha que o câmbio ainda permanece assimétrico, mas é importante lembrar sempre que quando a gente fala de câmbio, a gente está falando de um par, né? Real contra dólar. E a verdade é que a economia americana tem se provado muito mais forte do que todo mundo achava, e até por isso o dólar tem fortalecido contra outras moedas no mundo, surpreendendo bastante a gente nesse começo de ano. Dessa forma, então, concluindo, a gente acha que a grande assimetria está nos juros no Brasil e onde está concentrando nossas maiores posições. A gente acha que quando ficar mais claro o cenário de queda de juros de novo nos Estados Unidos, vão se abrir oportunidades, mas que nesse momento a gente prefere estar com um risco um pouco mais baixo lá fora. Foi mesmo difícil, a gente entende que é um mês difícil, mas a gente acha que ainda é um ano com bastante oportunidade, tanto aqui quanto lá fora, só ter um pouco de calma, porque a gente acha que em breve se abre novamente isso aí. Fico aqui à disposição para alguma dúvida que tiver, e obrigado. Bom dia a todos. Fevereiro foi mais um mês forte, positivo para a indústria de crédito privado. Aqui nos nossos fundos de liquidez, a gente conseguiu entregar, né, acima do target de CDI, tanto no XP referenciado quanto no XP bancos. Destaque para os últimos 12 meses, 104% do CDI no referenciado e 105% no XP bancos. Na família corporate, a gente, no XP Corporate Lite, entregou 113% em fevereiro, e nos últimos 12 meses, 111% do CDI. No XP Corporate Top, a gente entregou 116% do CDI. Destaque no ano, né, 126% do CDI. Nos últimos 12 meses, 111% do CDI. E aqui no XP Corporate Plus, o grande destaque é 1% no mês, entregando então 125% do CDI no mês. Últimos 12 meses, 120%, e quando a gente pega os últimos 6 meses, 142% do CDI. Fundos de previdência, a gente, no XP Seguros Crédito Privado, entregou 107% do CDI no mês, últimos 12 meses, 108% do CDI, e no XP Seguros Horizonte Top, 121% do CDI no mês de fevereiro, 113% nos últimos 12 meses, 115% nos últimos 6 meses. O grande destaque do ano, né, e principalmente no mês, são os fundos de debêntures incentivadas. A gente já vinha falando, né, desde o mês passado e há algum tempo, na verdade, da atratividade desses produtos, né, para os investidores. No 1º de fevereiro, a gente teve ali a resolução número 5.118 do CMN, restringindo o lastro para emissões de CRA e CRI. A gente via que ano passado teve um grande boom de emissões desses ativos no mercado primário, e isso trouxe um pouco da demanda de produtos de renda fixa, que antes iam tanto para ativos não isentos e também para debêntures incentivadas, para esse público de CRAs e CRIs, que eram ativos, né, isentos de imposto de renda para pessoa física. E com essa restrição, né, no lastro, e algumas condições mais restritivas para a emissão, a gente viu o mercado como um todo, né, enxergou que vai haver uma restrição maior na oferta desses ativos, e aí, consequentemente, a gente viu uma migração de demanda para outros ativos, e aí principalmente para as debêntures 12431 e para os fundos de debêntures incentivadas. Então, o XP debêntures incentivadas rendeu 2,28% no mês,
Então, os últimos 12 meses, quase 18% de retorno, isso isento já para pessoa física. E o XP debêntures incentivadas RED, 2,55% no mês de fevereiro, e quase 19% isento nos últimos 12 meses para o cotista. Quando a gente olha o que aconteceu, né, olhando para os índices de mercado, para ilustrar um pouco desse fechamento, o IDA-DI ele fechou de 1,77 para, aliás, de CDI mais 1,86 de fechamento de janeiro para CDI mais 1,77 no fechamento de fevereiro, então fechou 9 bips. E o IDA-IPCA infraestrutura fechou de 0,92%, acima da B equivalente, para 0,58%. Então, um fechamento de 35 bips. Né? Então, na média desses ativos isentos, eles estavam remunerando, no final de janeiro, uma B mais 0,92 e fechou para uma B equivalente para mais 0,58. Então, quando a gente pega ativos, né, AAAs, até mais do que isso. Né? Se a gente comprava um ativo a uma B equivalente mais 60 bips no final de janeiro, no final de fevereiro esses ativos estavam valendo uma B mais 25, 30 bips. Né? Então, isso fez com que, né, todos os fundos, de forma geral, tivessem uma performance muito forte. Né? E isso, né, reproduz o fluxo de captação da indústria. Né? Então, fevereiro foi um mês muito forte de inflow para a indústria de fundos de renda fixa e crédito privado. Na amostra que a gente monitora, que teve um inflow de 18,2 bi no mês de fevereiro, e teve um destaque bem relevante para os fundos de debêntures incentivadas, que desses 12,2 bi, capturou 2,8 bi de captação, é o recorde de inflow que a gente viu para um mês, desde que a gente acompanha essa amostra. Né? Então, realmente mostra esse apetite, né, por renda fixa e crédito privado como um todo, e mais ainda para esses ativos isentos. Do lado de emissões primárias, a gente vê o ano começando, de certa forma, melhor do que no ano passado. Né? Então, ano passado, quando a gente pega os ativos não isentos, eles tiveram uma emissão de 170 bi, contra 228 bi de 2022, então teve uma queda, né, significativa de 22 para 23, e agora em 2024 a gente, nesses dois primeiros meses do ano, a gente já vê 21 bi de emissões, né, então acima do que foi 2023 e levemente abaixo do que foi 2022. E nos ativos isentos, a gente também está vendo um ano muito bom, em termos de emissões primárias. Né? 2023 já tinha sido um acréscimo relevante em relação a 22, né? 69 bi em 23 contra 40 bi em 22, e agora em 2024 a gente já começa o ano, nesses dois primeiros meses, com 7 bi de emissão, né? Bem mais forte do que nos anos anteriores. E aí a gente traz aqui algumas alocações que a gente fez, e já trouxeram uma rentabilidade bem interessante nesse mês de fevereiro. Né? No mercado primário, a gente alocou na debêntures da Águas do Sertão, um ativo com 9,2 anos de duration, foi emitido a IPCA mais 8,41%, e fechou o mês de fevereiro já marcado a IPCA mais 7,72%. Né? Então, ele teve um fechamento ali de B mais 263 bips para B mais 190 bips no mês. Isso trouxe um retorno de 6,5%, né, no PU do ativo nesse mês, sendo que ele foi liquidado em dia 15 de fevereiro. Né? Então, a gente teve meio mês de carrego desse ativo, mais esse ganho de capital, né, proporcionando 6,5% de retorno. Né? Essa foi uma alocação que a gente fez, não só nos fundos de debêntures incentivadas, mas também em algum em CDI. E no mercado secundário, a gente comprou
Alguns papéis também bem interessantes, que já também tiveram um ganho de capital no mês, né. Foi o caso, por exemplo, de BRK Ambiental, em que a gente comprou uma debênture, a CDI mais 4,14%, e teve um fechamento no mês para CDI mais 3,77%, com 4 anos de duration, então teve uma rentabilidade de 1,93% no mês. E também da CSN, que a gente comprou, já vinha comprando desde janeiro, e aumentou mais um pouco agora em fevereiro, a CDI mais 4%, e esse ativo teve um fechamento para CDI mais 3,69 no final do mês de fevereiro, dando um retorno de 1,61% no mês. Então a gente segue bem atento, tanto no mercado primário quanto no mercado secundário, para capturar essas oportunidades de alocação, né. A gente tem visto, né, que todo esse inflow para a indústria, tem aumentado muito o apetite, e isso tem feito, né, como a gente mostra tanto no IDA-DI quanto no INDEX da JGP, esse fechamento, né, dos spreads de crédito, né. Isso tem trazido esse ganho de capital para os fundos de modo geral, e a gente tem visto o mercado primário, de certa forma, vindo com spreads abaixo do que esses do IDA-DI, né, e do INDEX da JGP. E aí é bem interessante que mesmo nesse cenário a gente consegue achar ótimas oportunidades de alocação, tanto para trazer um carrego diferenciado para os nossos mandatos, quanto ter ganho de capital também, né. Então a gente traz uma foto aqui do final de fevereiro, com XP Corporate Light, né, alocado numa carteira com carrego bruto de CDI mais 1,66%, o XP Corporate Top, CDI mais 2,38%, né, com 88% de alocação, e o XP Corporate Plus, 95% alocado, com uma carteira com carrego bruto de CDI mais 3,23%. Então, a gente considera, né, que está com uma carteira muito bem alocada, né, com um carrego bem acima do que os índices de mercado e também o que tem vindo do mercado primário, em níveis mais baixos. Então a gente considera uma ótima oportunidade de alocação e também nos fundos de debêntures incentivadas, a gente ainda tem uma carteira também com uma taxa de carregamento acima do que a gente vê ali no IDPCA Infraestrutura. Então o XP debêntures incentivadas está 99% alocado, com uma carteira com 1,13% acima da B equivalente, né. A gente tem uma duration de 5,4 anos no fundo, então isso equivale a um IPCA mais 6,80%, bruto. E o XP debêntures incentivadas RED, a gente também está bastante alocado, a gente tem trabalhado praticamente, no máximo de alocação, né, possível nos 2 fundos, dado esse cenário de tanto de fechamento de spreads quanto de captação dos nossos fundos e da indústria, e os PDB incentivadas com uma carteira com 0,91%, por cento acima da B equivalente. Também bem interessante versus o que a gente vê ali no IDPCA Infraestrutura. Também o que a gente tem visto de sinalização de pipeline para frente. E aí nos fundos de Prev, o XP Horizonte Seguros Crédito Privado, também 73% alocado, com uma carteira, com carregamento de CDI mais 1,67%, e o XP Horizonte Top, 78% alocado, com uma carteira com CDI mais 1,74% de alocação. A gente tem uma pergunta aqui, eu não sei se já vale entrar ou se eu passo para no final a gente responde. Mas aqui só já pegando aqui uma pergunta com relação à Light, né, qual a perspectiva de pagarem, os investidores. A gente tem acompanhado bastante as negociações. A AGC está marcada para o dia 21 de março, né, então daqui a 2 semanas. Ainda não tem um acordo entre o que a companhia, né, apresenta e o que os debenturistas, pedem, então ainda está em curso as negociações.
A gente não sabe se vai ser de fato votado no dia 21 ou se vai postergar ainda alguns dias, mas, pelo menos nos nossos mandatos, a gente está marcado com uma provisão bem alta, né, a gente já está marcado a 33% do PEU-PAR e a gente tem uma perspectiva bem interessante de ter uma recuperação, bem acima disso. Então, a gente tem acompanhado, as negociações seguem acontecendo, estão evoluindo, então, acho que tem uma certa urgência que pelo menos até o meados do ano, até junho, tenha um acordo entre a companhia, acionistas e credores para conseguir votar esse plano um plano de recuperação judicial, e aí, readequar a estrutura de capital da empresa e permitir que ela renove a concessão com o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL. Agora, quando de fato vai ser pago, ainda depende muito desses fatores, né. Depende de quando vai ser aprovada, esse plano de recuperação judicial, e as condições que vão estar presentes nesse plano, né. Então, acho que no curto prazo não tem uma perspectiva, de ter um pagamento, uma saída de caixa efetiva da empresa para os credores, mas acho que todo mundo, todos os stakeholders da companhia querem resolver a estrutura de capital, permitir que ela renove a concessão, que aí sim o crédito vai melhorar, consideravelmente. Bom, a gente fica à disposição para responder mais perguntas caso apareçam ao longo até o final da live. Bom, valeu, Eric. Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho aqui de renda variável. Assim, acho que o mês de fevereiro trouxe poucas novidades, tá, no cenário. Acho que o Bruno Marques comentou assim do mercado lá fora, né, muito forte, o S&P subindo aí mais de 5%, puxado principalmente por tecnologia, né? Então, eu diria que é um mundo à parte, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. Acho que o Brasil segue aí no ano ainda naquele cenário meio banho-maria, né? A gente teve uma realização ali em janeiro. Fevereiro, acho que foi um mês relativamente flat, na bolsa subiu 1%. Acho um pouco como que a gente comentou ali no mês passado, assim, que teve uma alta muito forte no final do ano passado. Eu acho que a gente está acomodando num novo patamar, enquanto não tem novidades, notícias positivas, tá? A gente está num preço relativamente justo. E eu acho que a gente tem que ter ou um fechamento maior da curva de juros, ou realmente resultados positivos das companhias para buscar uma segunda pernada de alta, tá? Infelizmente, a gente não tem tecnologia de forma relevante no nosso índice, então a gente realmente fica para trás em relação aos mercados lá de fora. Tá? Não foi nada em específico de Brasil, diria que específico, na verdade, quando a gente compara, parece que tem alguma coisa acontecendo aqui, não, mas realmente a Bolsa Americana realmente descolou dos emergentes de forma geral. Tá? Acho que olhando aqui do Brasil de forma geral, a gente não teve grandes novidades também do ponto de vista de resultado das companhias. A gente está no meio da safra ainda de resultado do quarto TRI, né? Esses resultados de quarto TRI sempre demoram, né? Resultados anuais, então a gente tem até o final de março para as empresas divulgarem. Diria que a gente está um pouco menos de metade do caminho andado, né? Muita empresa não divulgou. Mas o que a gente teve de divulgação ainda não teve, diria que não dá para dizer que a gente vai ter revisões de lucros para cima, né? Assim, diria que o grande, talvez das empresas mais líquidas, né? O grande destaque dessa temporada negativo, no caso, foi o Bradesco, né? Foi um resultado realmente muito negativo ali do ponto de vista tanto de resultado, tanto de guidance, né? Perspectiva realmente de só recuperar a rentabilidade acima do custo de capital em 2026, então botou um pouco de ducha de água fria ali no mercado. Mas foi uma questão bem específica dele, né? Do outro lado, do ponto de vista de bancos, a gente viu o Itaú, o Banco do Brasil, reportando resultados sólidos, né? Positivos. Então, eu acho que continua tendo uma dinâmica muito específica micro das companhias, não tendo grande relevância do macro na tendência de resultados, tá? Acho que é uma coisa muito individual de cada setor. Do nosso lado aqui de alocação, a gente não mudou de forma relevante assim, tá? A gente continua com um pouco de caixa nos fundos, ainda esperando alguma oportunidade maior, um pouco ali, mais de 10% de caixa nos FIIs. Dentro do long bias, a gente está com uma posição em que optou, né, por fazer proteções ali via put no mercado americano, até por conta dessa alta que a gente teve forte.
não tem nenhum trigger específico, simplesmente por conta de eu acho que para a gente ter uma realização aqui na bolsa nesses patamares, a gente deveria ter, eu acho que deveria ser puxado por lá fora, tá? Acho que a gente não tem o preço aqui é relativamente ok, a gente não tem nenhum trigger negativo falando de Brasil, então a gente botou algumas proteções com o mercado lá de fora. Falando na ponta micro, assim, a gente teve algumas mudanças de portfólio. A gente voltou a adicionar uma posição pequena ali em termos de PetroRio, tá? A gente tinha zerado essa posição no final do ano passado, com algumas decepções de produção, que acho que o mercado já ajustou em termos de preço, né, expectativa. Então a gente voltou a montar uma posição ainda pequena. Ainda no lado dos commodities, a gente aumentou a posição que a gente tinha em Gerdau. Gerdau foi uma que reportou resultados agora semana passada, resultado muito fraco de quarto tri. Mais um motivo da gente ter comprado não foi por conta realmente do resultado específico de quarto tri, que foi um resultado ruim, mas porque a gente acha que já tem muita coisa no preço, né? O papel caiu ali, saiu da faixa de R$30 nos últimos 6 meses para perto de 20, então já teve uma realização razoável. A operação realmente do Brasil está muito fraca, né? Afetada por importação de produtos chineses. Tem um lobby forte da indústria para aumentar a tarifa de importação. A gente não acha que vai ser bem sucedido, ou pelo menos na magnitude que se deseja. A gente acha que pode ter alguns aumentos pontuais, mas não na faixa que as empresas estão pedindo. Mas mesmo assim, a gente sente que talvez pior ali, já passou do ponto de vista de resultado, e valuation já está no nível interessante. Então não tem um trigger de curto prazo específico, mas é um papel que a gente está olhando como ter pouco para perder, tá? Então a posição que a gente tem aumentado ali ao longo do mês, especialmente depois desse último resultado ruim que saiu. Uma outra posição que a gente aumentou um pouco ao longo do mês, que teve um fato relevante, foi a Cielo. Essa é uma posição que a gente estava até reduzindo dentro dos portfólios, a gente voltou a aumentar um pouquinho. Teve novidade aí no mês, que foi basicamente tentativa de fechamento de capital do Banco do Brasil e do Bradesco, né? Era uma operação que se especulava há muito tempo, que os bancos poderiam fechar o capital. Lembrando que lá atrás o Itaú fechou o capital da rede, né? A antiga Redcar. A gente viu o preço pago oferecido muito baixo, né? Basicamente, os bancos ofereceram um prêmio de 6% em relação ao último preço, 5,35. Se considerar que a operação dessas demora 6 meses, né? Basicamente paga o CDI do período. Então, assim, um prêmio realmente muito baixo para quem está querendo fechar capital. E nós, junto com outros minoritários, nós solicitamos ali para a companhia a confecção de um novo laudo de avaliação da companhia. A gente entende que o laudo que eles fizeram avaliando a companhia nesse nível de preço contém algumas inconsistências na nossa visão, e a gente solicitou um novo laudo para que seja reavaliado a companhia num valuation mais justo, tá? Então, nesse nível de preço, realmente a gente acha que eles não vão ser bem sucedidos em fechar o capital. Então, é uma operação que a gente acha que tem uma simetria positiva. Claro que tem risco realmente deles desistirem da oferta, mas a gente, como minoritário, vai brigar por enquanto pelos nossos direitos aqui e tentar ter um número mais fair para esse fechamento de capital. Uma outra posição que a gente também, assim como talvez o caso da Gerdau, né, também não tem um trigger de curto prazo, pelo contrário, os resultados estão ruins, mas a gente voltou a botar uma posição pequena ainda, então uma posição bem pequena ainda, MRV. A gente teve essa posição ao longo do ano passado, a posição que deu bons resultados. O papel saiu de 14 para 7 reais basicamente em 3 meses, né, entregando resultados realmente muito ruins. Mais uma vez, a gente entende também que foi, de certa forma, bem precificado. Acho que dentro do mercado de real estate, né, você tem uma dispersão grande também, é um mercado que está indo relativamente bem, empresas entregando bons resultados, mas tem empresas decepcionando, né, como é o caso da MRV. A gente acha que também que o pior talvez já esteja no preço, a empresa está negociando ali quase meia vez de valor patrimonial, mas como é uma coisa que não tem ainda um trigger específico de curto prazo, a gente ainda entende que o momento ainda é ruim, a posição ainda é pequena, estamos começando ali devagar. Do lado das reduções, a gente botou um pouco no bolso a posição de Sabesp, tá? A gente reduziu pela metade mais ou menos a posição. A gente segue muito confiante na privatização, mas um papel que basicamente saiu de 60 para 80 reais ali em 3 meses, então andou muito rápido. A gente entende como potencial de uma empresa privada pode valer mais de 100 reais, mas, claro, não é uma operação sem risco, né? Tem risco de não sair, tem risco de uma oferta que vai vir grande também para o mercado, né? Então, naturalmente, o investidor, para comprar nessa oferta, vai demandar um desconto do valor justo. Então, a gente preferiu botar um pouco no bolso e aguardar ali mais novidades, mas a gente ainda está bem confiante na tese da privatização. Só realmente colocamos no bolso um pouco do ganho.
E outra posição que era pequena, a gente também reduziu um pouco no mês, foi a Apvida, papel muito volátil, tem tido algumas surpresas negativas ali, operacionais. É uma posição de pouca convicção, dado a execução ruim que foi pela empresa nos últimos trimestres, então a gente preferiu ficar um pouco menor também ao longo do mês. Eu acho que vale destacar, assim, só de destaque positivo no mês, foi a posição que a gente montou no mês passado, que foi a Anima. A Anima Educação subiu ali mais de 15%. O feedback realmente das companhias de educação, do setor de forma geral, tem sido muito positivo, tá? É uma dinâmica setorial que estava realmente ruim há muito tempo e na margem a gente tem visto captação de novos alunos voltando a crescer, as empresas conseguindo repassar um pouco de preço, né, para as mensalidades. Não tem nada a ver com FIES, então é um case realmente específico das companhias, dinâmica setorial. Então a gente voltou a ficar um pouco mais animado com o setor, e aí foi o motivo da gente montar a posição em Anima. Eu acho que foi o destaque positivo ali do portfólio mês passado. Mas eu acho que é isso, gente, de pontos relevantes aqui micro. Fico à disposição aqui. Perfeito, obrigada, Peixoto. Acho que a gente fazendo um consolidado aqui, né, das principais perguntas que a gente recebeu nos comentários ao longo da live, é legal a gente direcionar aqui para o Bruno Marques, gestor responsável aqui pelas estratégias de multimercado macro, algumas perguntas que a gente recebeu aqui referente à atribuição de performance, né, dos últimos 2 meses, então, ao que se deve os últimos movimentos dentro do fundo, né, o que a gente está enxergando também de perspectivas daqui adiante em função das nossas posições, né? Então, em que cenário ali as nossas posições se beneficiariam adiante? Eu sei que isso já foi consolidado ali, né, passado por você, Bruno, ao longo da live, mas seria legal a gente comentar aqui de forma objetiva essas duas perguntas. Não, claro, com o maior prazer, Ilza. Eu acho que, dando um passo para trás, assim, eu acho que a gente veio desde outubro, ali na meados de outubro, buscando posições que se beneficiariam em grande parte de uma acalmada naquela abertura de taxa que teve nos Estados Unidos, né? Só lembrando que a Treasury chegou a 10 anos, chegou a operar acima de 5%, as bolsas caíram para caramba por conta disso, a gente achava que tinha um certo exagero nisso, e a gente começou a se posicionar contra isso, né, de alguma forma. Então, principalmente depois que tanto o Fed quanto o Tesouro Americano, no mesmo dia praticamente, num dia o Tesouro, no dia seguinte o Fed, mostraram um incômodo muito grande com o patamar de taxas. A gente já via vindo uma desaceleração na inflação, então a gente começou a se posicionar, principalmente comprado em bolsa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e aplicado em juros no Brasil e nos Estados Unidos também. Tá? Essas são posições que, para quem acompanha os fundos, sabe que em novembro e dezembro tiveram um resultado muito forte. Por conta disso, a gente estava vendo um cenário de queda de taxa de juros lá fora, queda de taxa de juros no Brasil, o impacto que isso teria nas bolsas. Então, a gente estava comprado em bolsa brasileira, comprado em bolsa americana, principalmente bolsa americana. E essas posições geram bastante dinheiro em novembro e dezembro. Como eu falei, em janeiro, a gente começou a ter uma reversão bem grande disso. Em janeiro, os países emergentes começaram a sofrer mais, principalmente o Brasil, entre outros. Mas, além de a gente ter os dados mais fortes que vieram dos Estados Unidos, também uma piora muito relevante na China. Isso acabou impactando ainda mais o Brasil do que outros países emergentes. E aí a gente veio diminuindo essas posições. Em fevereiro, as posições em juros sofreram bastante, principalmente americano, e a gente veio zerando elas. Então, basicamente, a gente teve, em última instância, uma reversão do movimento que a gente teve em novembro e dezembro. Então, a gente perdeu dinheiro nas posições aplicadas em juros nos Estados Unidos. No Brasil, alguma coisa, mas não muito. As posições compradas em bolsa no Brasil. Em janeiro, a posição comprada em bolsa americana. A gente veio zerando isso tudo. Como eu falei, a gente acha que diminuiu muito a assimetria lá fora. Como o Peixoto estava falando agora há pouco, a bolsa americana já subiu bastante, por fatores muito mais micros do que macro. Então, a gente optou por zerar essas posições lá fora, por achar que tem uma incerteza muito grande com o cenário. E a gente está concentrando bastante a posição em posições aplicadas em juros no Brasil, na queda de juros no Brasil, que é onde a gente acha que tem maior assimetria no curto prazo. De forma nenhuma a gente acha que reverteu totalmente o cenário lá de fora. A gente acha que ainda tem espaço para voltar a discutir queda de juros, mas nesse momento é melhor esperar para ter um pouco mais de confirmação. Porque, só quero reforçar isso, a atividade nos Estados Unidos está tão forte, está tão difícil ver o negócio desacelerar lá,
que não seria surpreendente se daqui a 2, 3 meses a gente olhar para trás e falar, caramba, a inflação voltou. E a discussão de queda de juros no FED desapareceu. Tá? A gente não quer se ver discutindo isso agora. A gente acha que precisa de um pouco mais de tempo para ver como as coisas evoluem, se de fato a atividade desacelera um pouco, e aí esse cenário de queda de juros volta a ficar vivo, ou se não, se a atividade continuar forte assim, não seria surpreendente a gente ver um pullback, uma voltinha da inflação. Não é o nosso cenário, mas é um cenário que sem dúvida, aumenta a incerteza. Tá? Por isso, a gente optou por zerar um pouco as posições lá de fora. Falando um pouco sobre a performance, uma performance ruim, sem sombra de dúvida. Quem nos acompanha, sabe, os fundos vão fazer agora em março 8 anos. Tá? A gente já teve momentos de drawdown antes, momentos de performance ruim antes, 2018, o próprio Covid, agora esses últimos 12 meses. Mas em todas isso não é uma promessa futura, tá? A gente não pode falar que retorno passado é garantido nada. Mas todas as vezes que a gente teve um drawdown, a gente conseguiu recuperar e entregar retornos consistentes. De fato, eu não gostaria que tivesse acontecido, mas às vezes acontece. O nosso trabalho, o nosso compromisso é buscar recompor isso. Lembrando que tanto eu, quanto o Júlio, quanto o Genta, somos os investidores. A gente tem 100% do nosso patrimônio nos fundos, então a gente está mais alinhado que qualquer um desse tipo de coisa. Isa. Por mim é isso. E a Isa caiu aqui. Não sei se... não sei se vai cair eu também. Não estou aqui. Bom, não sei se algum dos gestores tem mais algo a comentar. Se tem alguma pergunta. O Iago aqui fez uma pergunta sobre operações de swap de juros, especulando na queda de juros. Sem entrar no mérito da especulação, eu diria que a gente vê hoje a maior assimetria que a gente vê nos mercados. Não quer dizer que seja uma proporção enorme, tá? Então, poxa, a gente vê uma Selic hoje na curva de 9,60 aproximadamente, a gente acha que pode ir mais perto de 8. Tem um espaço bem grande para ganhar esse dinheiro, a gente tem uma convicção maior, grande que dá para buscar esse prêmio e é onde a gente vê a maior assimetria. Tá? Então, é uma posição que a gente gosta, é a maior posição que a gente carrega nos fundos, aplicado em juros, tanto reais quanto nominais nos fundos. Como eu falei, a gente vê uma inflação muito tranquila, um Banco Central que vem carregando uma postura de moderação. O Banco Central nunca se preocupou, quer dizer, não se preocupou não, mas ele foi pouco passional quando os juros nos Estados Unidos estavam subindo para caramba e as pessoas achavam que ele pudesse desacelerar. E, a mesma forma, quando os juros dos Estados Unidos parecia que ia cair, então as pessoas pediam para ele cair 75, 100 bases, o Banco Central se manteve moderado, com uma postura moderada, de aos poucos ir fazendo o trabalho. A gente acha que esse tipo de trabalho garante uma postura longeva do ciclo de queda de juros. E, na nossa visão, com a mudança da diretoria do Banco Central, né, lembrando que o presidente do Banco Central sai esse ano e será um novo presidente indicado pelo Lula, a gente acha que um Banco Central que vai testar um patamar ainda mais baixo de Selic. Então, a gente acha bastante assimétrico, sim, o movimento aplicado em juros ainda.